Oi, galera do oitavo ano, tudo bem? Como na aula passada eu não consegui fazer a gravação, né, não gravou a aula, eu vou deixar esse vídeo aqui, né, repetindo os conteúdos que eu expliquei nesta aula de sexta-feira, dia 2/10. Então, lembrando que eu comecei fazendo a correção do trabalho, né, que é da página 82, e o trabalho pediu para que a gente fizesse o seguinte, utilizando a semirreta CR, que é essa semirreta aqui, dividisse o segmento CD na proporção de 4:2, de C para D, e utilizando a semirreta CS, o mesmo segmento na proporção de 2:1, de C para D também. Então, eu comecei aqui então pela primeira divisão, 4:2, lembrando então que a gente soma, né? 4 mais 2, 6. Então, eu pego o meu compasso com qualquer abertura. E vou fazer aqui então 6 divisões, né? 6 arcos. E vou marcar aqui no último um ponto que eu chamei de D', só para fazer correspondência ao ponto D, que é onde eu vou ligá-lo, né? Vou fazer uma semirreta, e agora eu vou fazer a paralela a essa reta, obedecendo a proporção. Como é 4:2, a gente conta 1, 2, 3, 4, ou se quiser contar ao contrário, 2, né? E coloco aqui um ponto que eu chamei de X, só para a gente ter uma referência. Aí eu pego o meu compasso, com a mesma abertura de preferência, faço um arco, venho aqui no ponto X, que é onde eu vou dividir, que são duas partes, né? Proporcionais. Pego depois meu compasso com uma abertura desse ponto onde tocou, né, na reta R aqui no segmento. E fiz até aqui um arquinho para a gente dar uma conferida, mas não tem necessidade, mas é bom fazer, né? E aí coloco aqui, né, onde o arco tocou e faço o meu outro arquinho. Nesse cruzamento aqui vai ter um ponto, esse ponto eu vou ligar no ponto X até que ele chegue no segmento CD. E aqui eu vou marcar então o ponto X. Então ficou aqui a minha divisão. Essa parte aqui de CX, ela está na proporção de 4:2 do que a parte do X até o D. Depois, eu vou fazer agora na proporção 2:1. E aí, como eu até havia dito para vocês, o que acontece? Quando eu faço nessa proporção de 2:1, eu vou usar aqui, se eu usar muito pequeno, eu vou fazer aqui 3 partes, né? Se eu usar essa mesma medida, eu posso usar, não tem problema, tá? Mas quando eu faço 3 partes muito pequenas aqui, ó, ela vai ficar muito ruim para ligar, porque depois eu tenho que ligar no D. Então eu vou aumentar um pouquinho o meu compasso, mas eu vou aumentar, né, de forma que não fique muito grande mesmo, para a gente notar uma outra coisa. Que é o seguinte, ó, eu fiz um pouquinho maior, quem fez do mesmo tamanho não tem problema, só que, ó, mesmo fazendo um pouco maior, na hora de eu colocar aqui um outro ponto, né, vou chamar ele de D2, ligar aqui no ponto D, o que vai acontecer? Nota que esse ângulo ficou um ângulo maior que 90 graus, e na hora de a gente fazer esse transporte, ele fica um pouquinho mais chato, né, de fazer, por ele ser maior. Vai ter algumas coisinhas que eu vou mostrar. Eu fiz até de propósito, né, que eu falei para vocês. Eu poderia ter feito bem maior aqui, por exemplo, e o ponto D sair quase aqui perto da letra S, né? Ou fazer de forma que, não saiu aqui, mas eu posso aumentar essa reta S, não tem problema, né? Por quê? É aquilo que eu falo para vocês, né? Se eu fizer um ângulo na reta suporte, um ângulo muito pequeno, vai ficar apertado para a gente trabalhar. Se fizer um ângulo muito grande, ele fica muito distante. Então, fazer mais ou menos aqui um ângulo de 45 a 60 graus, fica interessante para a gente trabalhar, né, com as nossas divisões. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Então, agora eu marquei o ponto X duas linhas, vou pegar o compasso, vou fazer o arco, tá? E aí, o que eu falei? Ó? O que fica de confusão? Porque ele acaba tocando na CD, aqui não tocou, né? Por ele estar muito próximo, mas, como já coloquei, não tem o que fazer, agora tem que usar assim mesmo, né? E o mesmo vai acontecer com o outro arquinho que eu fizer aqui, né? Depois, eu pego aqui, ó, a distância do X até onde tocou esse segmento, né? Como se fosse esse aqui mesmo, só que agora nesse segmento de cima, né? Ele ficou com um ângulo maior que 90, como a gente falou. E aí eu vou transportar ele para cá, ó. Então, às vezes tem que tomar cuidado, que confunde muito, né? Teve vários cruzamentos, você tem que tomar cuidado para saber mesmo onde cruzou. E aí você vai ligar este pontinho aqui, que foi o último que você fez, você vai ligar o X nele até que ele cruze na reta. E aí o que aconteceu? Ele cruzou a reta no ponto X também. Por que isso ocorre? Porque neste caso aqui, essa proporção de 4:2, até está falando aqui, né? Que 4:2 é a mesma coisa que 2:1. É a mesma proporção. Na verdade, a parte, né, maior é 2 vezes maior. Ela é o dobro da parte de cima. Seria a mesma proporção, então, aqui. Por isso que ela tem que ficar no mesmo lugar. Se fosse uma proporção, por exemplo, 6:3, seria a mesma coisa, tá? Sempre ia cruzar no mesmo ponto ali.
Bom, eu deixei a tarefa para vocês, né? Que é a página 85 e 86. Letra A, que está na página 85, B e C, que está na 86. E enviar no plural até às 17 horas de quinta-feira. Eu coloquei lá no plural como se fosse 3 tarefas, tá? Para você mandar cada item A, item B, item C, separadamente uma foto, para não ficar muito ruim na hora de eu fazer a correção, na hora da visualização, né? São essas aqui, então, as páginas, tá? Vocês vão usar esses segmentos aqui para fazer as 3 atividades, né? E tem que tomar cuidado, prestar atenção no que vai mudar, porque uma está pedindo x, a, b vezes c, na outra, tá? Vai usar y igual a c vezes b, então mudou, em vez de x é y, não tem problema nenhum, a letra não vai ter importância. Mas nota que aumentou aqui agora, não é ABC, agora é ACB. Como que a gente vai colocar isso? A mesma coisa aqui, né, no Z, que é BCA, como é que coloca isso na hora de fazer? E eu acordei com vocês também, então, a quarta proporcional. Lembrando que a quarta proporcional, ela vem para dividir segmentos, né? Por exemplo, quando eu divido em 3 partes, eu posso fazer a divisão direta em 3 partes iguais usando o teorema de Tales também. Eu posso, por exemplo, quando eu tenho 10 para 9, também fazer. Só que quando vai aumentando, principalmente esse número de baixo aqui, fazer divisão em partes iguais, às vezes fica muito grande, complica um pouquinho para a gente. Então, por exemplo, esse 10 para 9 poderia ser colocado 2 vezes 5 sobre 9, o que eu teria, né, colocado assim, ó, né, em proporção, que o número x seria igual ao número a vezes b sobre c, que no nosso caso aqui, nesse exemplo, o a seria o 2, o b seria o 5 e o c seria o 9. Então, neste caso, é como se a gente pensasse assim, eu tenho 3 medidas e vou achar a quarta, por isso que é chamada de quarta proporcional. Então, aqui, ó, observando essa figurinha aqui, do teorema de Tales, a gente tem, né, que se essas duas setas são transversais e essas outras duas são paralelas, a gente tem as proporções, que C sobre A igual a B sobre X, como está falando aqui, que A sobre C invertendo é igual a X sobre B, né, de qualquer jeito que eu colocar essas proporções aqui, né, vão ser a mesma coisa, na verdade, eu estou falando de forma diferente, A sobre X é igual a C sobre B, e X sobre A é igual a B sobre C. Olhando para essa proporção aqui, a gente sai nesta formulazinha, que é o que a gente viu lá, né, na parte de cima, que x é igual a vezes b sobre c. Por quê? Porque se eu pegar o a, né, e passar do outro lado, né, a gente passa com a operação inversa, então, mudando a operação, se ele está dividindo x, ele passa multiplicando b, e aí a gente chega aqui, que x é igual a vezes b sobre c. Pegando um exemplo, que eu já tinha passado até na outra aula, eu já tinha feito com vocês, mas vou refazer, né, para vocês se recordarem, para poder fazer a tarefa. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, então, né? Vocês podem pensar assim, Adriano, como que eu vou saber quem é quem? Vocês podem pensar assim, ó, eu passo um B multiplicando para cá, na verdade seria o A, né? Para cá, invertendo. Nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, vamos fazer assim, ó, para chegar nessa formulazinha, depois conseguir colocar nessa, como que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, ó. Pensa assim, ó. Se eu colocar o B aqui embaixo, fica x sobre B igual a A sobre C. Depois, eu faço a inversão, né? Inverto aqui, e o que vai acontecer? A mesma coisa, ó, só estou falando a mesma coisa, muito mudando. Passei o B para cima, o A para cima, é a mesma proporção, então continua proporcional. Se eu coloco, invertido aqui também, o da direita passa para a esquerda, inverto os lados da igualdade, também vai ficar a mesma forma, né? E aí eu chego aqui onde eu quero, e aí olhando para esse roteiro, basta eu colocar a medida C, primeiro aqui, depois a B, o A aqui embaixo, e essa medida que sobrar aqui vai ser a X, e é isso que eu vou fazer. Só que para ficar mais fácil, né, porque, por exemplo, aqui está A, B, C, eu sigo sempre isso aqui, mas se, por exemplo, o B estiver no lugar do A, ou o B estiver no lugar do C, que vai ser o caso da tarefa. Como é que eu penso, então? Qual que eu coloco primeiro aqui? Então é só eu pensar assim, ó, se eu leio no sentido horário A vezes B sobre C, na hora de colocar nas setas, né, eu vou colocar como se fosse em sentido anti-horário. Então, eu teria aqui A, B e depois o C. Certo? Então, dessa forma, eu acredito que fica mais fácil para a gente guardar, né? Como que eu vou colocar lá. Então, por exemplo, se fosse CB sobre A, eu colocaria o C aqui, o B aqui e o A aqui, tá? Então, vai depender da letrinha, do que a gente está fazendo, do número que a gente está colocando. E aqui, ó,
né, olhando para esse exemplo de construção que foi dado, a gente percebe, né, como vou colocar A, B e C, que o valor de x é esse último aqui. Na hora de fazer o transporte de ângulo, eu não tenho como eu fazer esse transporte, porque eu não sei aonde é o ponto x. Então, vou pegar aqui, ó, tá certo? Vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Faço, então, a minha reta suporte, na primeira reta. Faço a segunda com uma abertura de mais ou menos, né, uns 60, 45 graus, como eu falei para vocês, nem muito grande, nem muito pequeno, para ter espaço para trabalhar aqui dentro. E agora eu vou fazer os transportes, ó. Você pode fazer um rascunho no canto, aí é sempre interessante para vocês, né, a gente ter esse rascunho aqui, para a gente saber onde a gente vai colocar as medidas. Então, eu vou começar pela parte de cima. Aqui está inclinado, não tem problema, você pode fazer inclinado. Eu prefiro trabalhar assim, fica mais fácil, mas você pode virar o papel até, né? E aí eu vou colocar, então, vou pegar a medida C, coloco aqui, tá? Então, eu transportei a medida C para cá, para essa primeira reta. Depois eu vou pegar aqui a medida B, note que no nosso EG a medida B está maior, que não tem problema, né? Isso aqui é só um rascunho, mas aqui ele é menor, né? E vou colocar, pego a medida B, a partir do ponto C, olha aqui onde eu coloco o compasso, tá? Não é aqui nessa extremidade, agora é aqui, ó. Por isso que eu coloquei a C primeiro. Eu coloquei, então, a medida B. E, por último, vou pegar a medida A e vou colocar aqui embaixo. Note que a medida A é bem maior, né? Feito isso, coloquei a medida A. Vou ligar agora esses dois pontos primeiro e agora eu vou fazer uma paralela a essa retinha, né? Aqui a partir do ponto B. Para isso, eu vou transportar esse ângulo para cá. Então, vamos lá. Peguei o arquinho. Com a mesma abertura, vou aqui no outro, né, no outro ponto que eu quero fazer, que eu quero transportar o ângulo. Pego a abertura, note que não é a mesma abertura, tá? Eu vou aumentar um pouquinho nesse caso aqui, né? Tudo vai depender, lógico, do exercício, como que você fez, do tamanho, mas nesse caso teve que aumentar. Eu venho para cá e coloco, né? Com a mesma abertura, faço um outro arquinho aqui. Não, a gente cruzou nesse ponto, né, que fez um cruzamento desses dois arcos, eu vou ligar agora, né, esses dois pontos aqui, nessa extremidade, e aí esse segmento que sai aqui é o ponto X, ok? Então, foi isso que eu passei para vocês na aula. Não esqueçam que a tarefa é até quinta-feira, às 17 horas, e o tio está esperando para receber de vocês aqui, ok? Um abraço para vocês, tenham uma ótima semana.